celebrando a festa da Páscoa do Senhor, a vitória do amor sobre a morte, a vitória da vida sobre o egoísmo. Somos convidados, portanto, como discípulos fiéis do Senhor, a manifestar essa verdade em nossas vidas, por palavras e, sobretudo, por ações. Para que nós compreendamos o que significa de fato celebrarmos a Páscoa do Senhor, porque antes de celebrarmos a festa da Divina Misericórdia, temos que nos lembrar que estamos celebrando a Páscoa. A festa da Divina Misericórdia só pode ser compreendida dentro do mistério pascal do Senhor, dentro do mistério da sua morte e ressurreição. É por ser rico em misericórdia que Deus se sensibiliza e assume a nossa natureza, caminha entre nós, dá-se inteiramente na cruz e ressuscita, única e tão somente para que nós pudéssemos nele ter vida e vida em plenitude. São João, no Evangelho de hoje, nos convida a compreender esse amor misericordioso de Deus e a beber dessa fonte inesgotável de vida e de perdão, através do texto sagrado que encerra o seu Evangelho. Esse é o texto que encerra o Evangelho original. O capítulo 21 virá depois, será acrescentado mais tarde. Vamos examinar o texto que São João nos apresenta, porque ele tem uma riqueza tão profunda que muitas vezes passa desapercebida à grande maioria das pessoas. São João começa dizendo que era o primeiro dia da semana. Qual é a intenção de São João? Apenas dar uma precisão cronológica, lembrando que é o dia da ressurreição, que é o dia da Páscoa? Não, a intenção é muito mais teológica e catequética. São João quer mostrar que com a ressurreição de Jesus, dá-se início à nova criação. Quando nós fomos aspergidos, a música que nós deveríamos ter cantado, todo mundo sabe qual é. Cantem comigo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo ressuscitado, somos o quê? Novas criaturas. Em Cristo Jesus há a renovação da criação. Nós dizemos na consagração do vinho que em Cristo morto e ressuscitado acontece a nova e eterna aliança. Por isso São João faz questão de fazer uma ligação com as duas narrativas da criação que estão no livro do Gênesis. A primeira narrativa do livro do Gênesis, no capítulo 1, narra Deus criando, e criando em quantos dias? 6. No 7º Deus fica cansado, ele então vai descansar um pouquinho. Significa que a criação, a primeira criação, ela se deu em quantos dias? Em 7 dias. São João diz que é o primeiro dia da semana.
para reforçar que é o início da nova criação em Cristo Jesus. A primeira criação, ela foi superada. Agora nós temos uma nova criação, aonde a vida nola é oferecida na sua forma mais plena, na sua forma mais completa. E ele continua. Jesus entra num ambiente aonde as portas estavam fechadas, porque eles estavam amedrontados. Portas fechadas, paredes sólidas, cofres blindados, não podem impedir o amor misericordioso de Deus, que em Cristo ressuscitado vai a cada criatura humana. Nada pode impedir o amor de Deus. Há quem o tente fazer, mas não consegue, porque o amor de Deus é maior do que tudo e é maior do que todos. Agora, existe uma única forma do amor de Deus não nos atingir, só uma única maneira: é quando nós mesmos trancamos o nosso coração e não permitimos que Deus entre. A sua misericórdia infinita, o seu amor pleno, perfeito e eterno vem até nós, mas Deus respeita a nossa opção e continua batendo à porta do nosso coração permanentemente, até que nós tenhamos coragem de abrir. Esse Deus que ressuscitado vai ao encontro de todos, derramando amor, misericórdia e perdão, ele encontra-se com os seus discípulos e os saúda de uma maneira que para nós ocidentais não é comum. A palavra hebraica é shalom. Não existe palavra em português que possa contemplar a riqueza que o termo em hebraico shalom quer expressar. Precisaríamos de muitas palavras. Eu gosto de dizer que para entendermos o que significa shalom, nós precisamos imaginar tudo que Deus é e dizer: tudo que Deus é e Deus oferece, é isso que eu quero que você receba. Shalom é tudo de bom que nasce e vem de Deus. Jesus faz a saudação por 2 vezes, e depois de saudá-los e mostrar-se, identificando-se como Ele mesmo vivo, ressuscitado, mostrando as mãos e o lado aberto pela lança, Ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. A partir desse momento, os discípulos se tornam apóstolos. A palavra apóstolos em grego significa enviado. Até então, sem a experiência da ressurreição, os seguidores de Jesus são pupilos, admiradores, seguidores, até entusiastas, mas eles não são apóstolos. Eles não têm autoridade para falar e agir em nome do Senhor. Só a partir da experiência da ressurreição é que Jesus dá essa autoridade a eles. E como é que Jesus faz isso? Jesus, antes de falar, faz um gesto. Qual é o gesto? Jesus soprou sobre eles. Para que isso? O que significa isso?
Por que a insistência de colocar essa ação de Jesus? Não bastava falar? A intenção de São João é nos levar de volta, como gente que experimentou a nova criação em Cristo ressuscitado, à primeira criação mais uma vez. Ele nos leva à segunda narrativa da criação, que está no capítulo 2 do Gênesis. Nessa segunda narrativa é que nós temos Deus modelando da argila, Deus modelando da Adamá, é o termo hebraico, aquele que mais tarde se chamaria Adama. Há um jogo de palavras. Da Adamá, da argila, Deus vai fazer com que Adão brote. E ele como que modela uma espécie de boneco da argila. Mas para que essa imagem pudesse ganhar vida, Deus realiza também um gesto. Qual é o gesto que Deus realiza lá no capítulo 2, versículo 7 do livro do Gênesis? Deus sopra nas narinas daquilo que ele havia modelado do barro, da argila, e aquilo deixa de ser aquilo e passa a ser pessoa, ser vivente, que recebe o hálito de Deus. O termo que é utilizado em hebraico, Neshama, foi traduzido para o grego mais tarde, utilizando-se um verbo que pouquíssimas vezes na Bíblia ele é aplicado para identificar a ação de soprar. Na maioria das vezes, quando vocês leem sopro ou soprar ou respirar, vocês irão encontrar o verbo pneu, mas os tradutores sagrados escolheram uma palavrinha diferente, um verbo diferente, é o verbo grego phissal. Phissal. São João, quando escreve o seu evangelho, de propósito ele vai buscar esse mesmo termo grego, esse mesmo verbo lá no livro do Gênesis, e não usa de propósito o termo pneu, o verbo pneu. Ele usa também phissal, para dizer que ao soprar sobre os discípulos, insuflando neles, entregando-lhes o Espírito Santo, ele está verdadeiramente renovando a criação. Lembrando a primeira, ele a renova, instaurando a definitiva. E agora, minha gente, para a gente entender realmente o que significa essa palavrinha soprar, e esse verbo grego phissal, vou utilizar uma comparação muito simples a vocês. O verbo phissal significa soprar, mas ele significa soprar no sentido de acender e não de apagar. Quando nós terminarmos a nossa celebração, o sacristão virá até o círio e as velas do altar, e ele, para apagá-las, fará um gesto simples, um sopro forte, e a chama se apaga. Pois bem, esse verbo significa soprar, não para apagar, mas sim para acender. Imagine que vocês estão num lugar aonde precisam fazer uma fogueirinha para se aquecer ou para cozinhar.
e de repente vocês vão procurar fósforos para acender aquela fogueira. Vocês abrem a caixinha de fósforos e de repente só tem um fósforo. O que a gente faz? Com todo cuidado, prepara ali uns gravetos mais grossos, mais finos, pega um pouquinho de palha seca que esteja por ali e vai com todo cuidado acender o fósforo para colocar ali pertinho da palha seca. E parece incrível, quando a gente não pode ter o fósforo apagado, parece que vem algum vento e apaga. E geralmente, quando começou a queimar alguma coisa, nós vemos algumas fagulhinhas na palha, não vemos? Para a gente fazer com que o fogo ganhe vida, o que a gente faz? Faz assim? Não. Com todo cuidado, nós vamos soprando delicadamente, para que aquelas fagulhinhas possam ganhar vida e o fogo emergir. Fissal, soprar, o verbo utilizado por São João, que lembra a primeira criação, é colocado nesse sentido. Jesus sopra sobre os seus discípulos, para que eles tenham acesa dentro dos seus corações a chama do amor, a chama da fé, a chama da vida que só Ele pode oferecer. Esses discípulos que são mergulhados no fogo do amor, que é o Espírito Divino, o Espírito Santo, como nós chamamos, eles são convidados a se tornar as testemunhas verdadeiras do ressuscitado, aceitando serem enviadas para todos os lugares aonde Deus precisa deles. Pois bem, minha gente, estamos celebrando hoje a festa da ressurreição do Senhor, de um Deus que ama e, por ser rico em misericórdia, não fica à distância, não fica alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas misérias. Ele vem ao nosso encontro. A misericórdia é o principal atributo de Deus. A essência de Deus é o amor, mas a misericórdia é o principal atributo de Deus. Por Ele ser amor, diante da nossa miséria, que é o nosso pecado, Ele sai correndo e vem ao nosso encontro com o coração sensibilizado para nos resgatar e conduzir novamente ao seu convívio. É esse Deus de amor que morreu e ressuscitou, rico em misericórdia, que nós precisamos sempre celebrar com a voz e sobretudo com a vida. Tomé, que muitas vezes as pessoas olham e associam com o sinal da dúvida e da descrença, para mim, apresenta no Evangelho de São João a mais bela e profunda manifestação de fé em Jesus. Ele nada mais quis do que fazer a experiência que os outros haviam feito também, a experiência do Cristo vivo ressuscitado. E a experiência do ressuscitado provocou nele uma mudança que fez com que ele gritasse com voz forte: meu Senhor e meu Deus. Nós somos convidados a ir aonde Deus nos chama, para revelar o seu amor e a sua misericórdia. Agora, nós precisamos nos perguntar se, como esses discípulos que se tornaram apóstolos com a experiência do ressuscitado, será que nós também aceitamos realizar a obra do Senhor como e onde Ele pede?
Ou nós ainda permitimos que o medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza em nosso coração gritem mais forte? Celebrar o Cristo ressuscitado, confiando no seu amor misericordioso, é confiar inteiramente a nossa vida nas mãos dele. O que está escrito ali embaixo da estampa de Jesus misericordioso? Jesus, eu confio em vós. Eu confio no Cristo ressuscitado. Eu confio nesse amor verdadeiro que fez com que ele viesse ao meu encontro de braços abertos, acolhendo-me, resgatando-me e abrindo as portas do céu novamente para mim? Ou eu duvido da misericórdia de Deus, do seu amor infinito? Quero ainda provas mais do que esta que ele já deu. Se eu confio realmente, eu não deixo espaço para o medo. Se eu confio realmente, eu vou aceitar levar o nome de Jesus aonde e como ele pede a mim. É por isso que, celebrando a festa da ressurreição do Deus rico em misericórdia, nós vamos agora renovar o nosso compromisso com Deus, mas o Deus vivo, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou, o Deus no qual nós confiamos inteiramente. Nós vamos agora abençoar as estampas. Elevem as estampas acima de suas cabeças. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi minha oração, Senhor. Chegue até vós o meu clamor. Oremos. Deus Pai de amor e misericórdia, não reprovais a escultura ou a pintura das imagens dos santos, para que à sua vista possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis estas imagens de Jesus misericordioso, feitas para recordar e honrar o vosso Filho e nosso Senhor. Concedei a todos os que diante dessas estampas desejarem venerar e glorificar o vosso Filho unigênito, que por seus merecimentos e intercessão alcancem no presente a vossa graça e no futuro a glória eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas mãos imaculadas da Senhora da Glória, desça sobre estas imagens do Jesus misericordioso e sobre aqueles que as usarem de modo reto e sincero, a bênção do Deus, que é amor, que é misericórdia, que é certeza de vida plena e eterna para todos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.